Salve, salve galera, vamos lá. Hoje falando sobre progressão geométrica, mais especificamente condição de existência de uma progressão geométrica e também soma dos termos de uma progressão geométrica. Então são os dois últimos assuntos para nós encerrarmos esse rol de sequências numéricas, né? Já estudamos progressão aritmética, termo geral, soma dos termos, condições de existência de uma PA. Agora já vimos termo geral de uma PG, vamos ver a condição de existência de uma progressão geométrica e encerrarmos com a soma dos termos de uma PG. Então vamos lá, galera. Condição de existência. Olha só, professor. Condição é aquilo que condiciona, é aquilo que determina, é a condição sem a qual ou não algo não pode ocorrer, tá? Então, quando eu digo condição de existência de uma PG, entendam o seguinte, que se aquilo não acontecer, então não é PG, tá? Então, a palavra, a termologia condição de existência é uma condição sem a qual ou não algo deixa ou não de existir, tá? Bom, quando eu falo em progressão geométrica, para que a condição de existência prevaleça, o próprio conceito de condição de progressão geométrica tem que prevalecer. Qual é o conceito de progressão geométrica? É o seguinte, em toda sequência numérica, né, ou numa sequência numérica, na qual, a partir do primeiro termo, né, a partir do segundo termo, cada termo é dividido pelo anterior dá sempre um valor constante. Ou seja, o quociente entre um termo e o outro, e o anterior, é sempre uma constante. Em outras palavras, toda vez que eu dividir um valor pelo valor que vem antes dele, a resposta será sempre a mesma. Então, quando eu tenho o mesmo quociente, quer dizer que eu tenho o mesmo resultado da divisão. Beleza, professor, entendi isso. Bom, então partindo desse princípio, é qualquer termo, tá? Dividido pelo anterior. Então, se eu tenho aqui essa sequência A1, A2, A3, A4 e assim por diante, né? Então, numa sequência, qualquer termo dividido pelo anterior é igual a outro termo qualquer também dividido pelo anterior. Como assim, professor? Eu posso, por exemplo, dividir aqui o meu A10 pelo meu A9? Posso. E esse resultado vai ser igual ao meu A50 dividido pelo meu A49? Exatamente, gente. Por quê? Porque o que é razão? É um termo dividido pelo outro. E a razão ela é uma constante. Então, qualquer termo que você dividir pelo anterior, você, na verdade, está encontrando a razão. Olha aqui, ó, 50 dividido por 49. Poderia ser, professor, o termo 900 dividido pelo termo 899? Pode, gente. Qualquer termo dividido pelo anterior é razão. Então, a partir do momento que eu estou encontrando a razão e ela é uma constante, então essa igualdade prevalece. Portanto, a condição de existência é essa. Você pega um termo qualquer, eu peguei o segundo, dividi pelo primeiro, me dá o mesmo resultado que o terceiro dividido pelo segundo. Professor, se essa divisão, esse resultado dessa divisão, esse quociente não for igual, pode acontecer? Bom, até pode, mas se acontecer, não é uma progressão geométrica, ok? A condição é que ele seja sempre igual. Beleza, partindo desse princípio, gente, nós vamos resolver exercícios desse tipo aqui, ó. Exemplo, determine o valor de x de modo que 1 mais x, que isso aqui representa um termo, 13 mais x é outro termo, e 49 mais x é outro termo. Sejam termos consecutivos de uma PG. Então, observem que ele deu de forma algébrica, né? Deu uma expressão aí, uma sentença, que representa um termo. O primeiro, o segundo e o terceiro termo. Só que eu não sei o valor de x. A pergunta é, qual deve ser o valor de x para que essa sequência se torne uma sequência em progressão geométrica? Maravilha!
vamos partir da condição de existência. Para que isso seja uma PG, a condição de existência tem que prevalecer. Ou seja, se eu dividir o segundo pelo primeiro, tem que ser igual ao terceiro dividido pelo segundo. Vamos fazer isso? Ó, primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Tá? O segundo dividido pelo primeiro é igual ao terceiro dividido pelo segundo. Substituindo os valores aí, eu tenho o segundo é 13 mais x, o primeiro é 1 mais x e o terceiro é 49 mais x. Substituindo, vai ficar desse jeito. Observem, gente, que eu tenho aqui uma igualdade de razões, tá? Isso aqui é uma razão, 13 mais x sobre 1 mais x é uma razão, 49 mais x sobre 13 mais x é outra razão. Como que eu resolvo uma igualdade de razões? Aplicando a propriedade fundamental. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Professor, é aquela multiplicação cruzada? Exatamente. O cara que está em cima de um lado multiplica o que está embaixo do outro, o que está embaixo de um lado multiplica o que está em cima do outro. Então vai ficar bem assim, ó. Multiplicando cruzado. E quando eu faço essa multiplicação cruzada, eu vou ter aqui, ó, 13 mais x vezes 13 mais x, gente. Que é a mesma coisa que 13 mais x ao quadrado, ó. E quando você faz esse produto, ó, 13 mais x, isso aqui, vezes, né? Vezes 13 mais x. Você tem que fazer a distributiva, né? Ou conhecido como chuveirinho. O 13 multiplica o 13, o 13 multiplica o x multiplica o 13, o x multiplica o x. 13 vezes 13, gente, 169. 13 vezes x, 13x. X vezes 13, 13x. X vezes x, x ao quadrado, ok? Então, nós vamos desenvolver esse cara aqui, ó. Esse cara aqui desse jeito, ó. Aí aqui a mesma coisa, ó. 1 vezes 49, 1 vezes x. X vezes 49, x vezes x. E vai ficar desse jeito, ó. Desenvolvendo, eu vou ter 169 mais 26x. Professor, de onde que saiu esse 26? Aqui, ó, gente, ó. 13 mais 13, tá? 26. Aí aqui eu tenho 49 mais x, mais 49x, que é x vezes 49, mais x vezes x, x ao quadrado. Agora, o que eu faço? Eu vou passar tudo para um lado só, tá? E vou somar os termos semelhantes. Então, vai ficar bem assim, ó. X ao quadrado de um lado, gente, ó. Esse cara aqui, ó. Eu simplifico ele com esse, ó. X ao quadrado, some com x ao quadrado, tá? Elimina. Aí eu tenho o que tem x fica de um lado, o que não tem x eu vou passar para o outro. Então, vai ficar assim, ó. Passando esse 26 para o lado de cá, ele vem negativo, ó. Ele está positivo, ele vai negativo. Então, vai ficar 50 menos 26x. 50 menos 26 está aqui, ó, 24. O que eu fiz com esse 49 aqui? Eu passei ele para o outro lado. Então, ele vai para o outro lado negativo. 169 menos 49 deu exatamente 120. Para vocês entenderem de onde surgiram os valores. Agora, o que eu faço com o 24? Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 120 dividido por 24, isso é igual a exatamente 5. Pronto, x igual a 5. Então, toda vez que você tiver uma sequência onde vai apresentar aí uma variável e o exercício pedir para você encontrar o valor de x, de tal forma que essa sequência forme uma progressão, então você necessariamente vai ter que usar essa prerrogativa. O segundo dividido pelo primeiro é igual ao terceiro dividido pelo segundo, multiplica cruzado, desenvolve a equação, isola a variável e aí encontra o valor de x. Observe que esse exercício pediu o valor de x. Ele podia pedir a sequência. Se ele pedisse a sequência, aí você teria que substituir. Quem é o primeiro termo, gente? O primeiro termo é 1 mais x. X é 5, então ele vai ser 6. Quem é o segundo termo? É 13 mais x. Então, x é 5, 13 mais 5, 18.
Quem é o terceiro termo? 49 mais x. X é 5, 49 mais 5, 54. Então, a sequência, nesse caso, se o exercício tivesse pedido, seria 6, 18 e 54, tá? Maravilha? Então, vamos lá, gente. Continuando, isso aí é a condição de existência de uma PG. Soma dos n primeiros termos de uma PG finita, né? Então, PG finita é aquela PG que tem fim, na qual os termos são determinados. A gente já viu que uma sequência ela pode ser finita ou infinita, né? Então, quando ela for finita, quando tiver número limitado de termos, ela é finita. Nesse caso, para encontrar a soma desses termos, eu vou fazer uso também de uma formulazinha. Lembra lá da PG? Que nós fizemos uso de uma fórmula para encontrar a soma? Professor, mas lá na PG não, na PA. Mas lá na PA, professor, eu podia somar os termos separadamente. O primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto. Sim, na PG também. O que é a soma dos termos? É você pegar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, e assim até o termo que você quiser encontrar. É só somar todos eles, você tem a soma dos termos da PG. Bom, é claro que se for uma PG pequena, 3 termos, 4, 5, 6, aí você ainda dá para somar de forma separada os termos. Agora, e se for uma PG aí de 25, de 30 termos? Aí já fica mais complexo, tá? Então, nesse caso, a gente recorre à fórmula que é a soma dos termos. Temos duas equações que nós podemos usar para encontrar a soma dos termos. Em uma, eu preciso saber o primeiro, A1, eu preciso saber a razão e preciso saber quantos termos existem. Só com essas informações eu já consigo encontrar a soma de todos eles. A outra fórmula é, não sabendo quantos termos tem, mas eu sei quem é o último termo, ou o termo geral, eu sei a razão e eu sei A1. Observem que em ambas as equações eu tenho que saber o primeiro e a razão, certo? Se eu não souber o primeiro e a razão, não tem como usar essa fórmula. A única coisa que diferencia uma da outra é que essa primeira eu preciso saber o número de termos e que nessa segunda eu preciso saber o termo geral ou o último termo da PG, tá? Professor, qual que eu vou usar? Depende da informação que você tem, tá? Se você tiver A1, razão e N, você usa a primeira, a esquerda. Se você tem A1, a razão e o AN, você usa a da direita, beleza? Então, SN é a soma dos termos, A1 é o primeiro, N é o número de termos, Q é a razão, e a N é o termo geral, ou é o último termo da sequência. Maravilha. Vamos para um exemplo? Olha só. Dada a APG 3, 6, determine a soma dos seus 10 primeiros termos. Então, aqui, ó, se você quiser fazer isso aqui de forma somando todos os termos dessa sequência, primeiro você vai ter que escrevê-los, né? Então, você tem aqui, ó, o primeiro termo é 3. Quanto que vale a razão dessa PG? A razão é a divisão, um termo dividido pelo outro. 6 dividido por 3, 2. Então, eu tenho 3, 6. Aí, para achar os próximos, é só ir multiplicando por 2, né, gente? Que é a razão. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 196. Desculpa, 96. 96 vezes 2, 192. 192 vezes 2, 384. 384 vezes 2, 768. Vamos ver quantos já tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda falta mais um. 768 vezes 2, 1000.
536. Pronto, tá aqui, ó. Encontrei todos os termos. Aí, como ele quer a soma, é só você pegar 3 mais 6 mais 12 mais 24 mais 48, tudo somar e vai dar o resultado. Então, isso aqui é uma forma, digamos assim, braçal de fazer, né? Digamos assim, porque eu não estou fazendo uso de fórmula. Eu estou encontrando todos os termos e vou somá-los, já que ele quer a soma dos 10. Beleza. Ou caso contrário, você pode usar a fórmula, né? Como eu disse, nós temos duas. Ó, eu tenho a fórmula que usa o N e eu tenho a fórmula que usa o AN. Como eu não sei o AN, tá? Agora eu sei, porque eu fiz lá os termos, mas a princípio eu não sei. Mas eu sei o N, a razão e o 1. Então vamos trabalhar com essa, né? Aqui, ó. Sn é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1, tá? Então eu tenho assim, ó. Sn, A1 é 3, o N é 10 e o Q é 2, certo? Já vimos isso. Sn é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Observe que esse menos 1 aqui, gente, não está no expoente, tá? O expoente é só o N. Presta muita atenção nisso. Esse menos 1 aqui é depois que eu resolver essa potência, aí eu vou subtrair uma unidade. Então, vamos lá. O A1 vale 3, então vai ficar 3 vezes, a razão é 2, né? O Q elevado a N, que é 10, 2 elevado a 10, menos 1. Dividido por quem? Por 2 menos 1. Então, continuando, eu vou ter 3 vezes 2 elevado a 10, 1024. 1024 tira 1, dividido por 2 menos 1 é 1. Beleza, vamos lá. 1024 menos 1 é 1023. E 3 vezes 1023 é 3069. Pronto, está resolvido o exercício. Ele queria a soma dos 10 primeiros, dá 3069. Se você pegasse aqui todos esses termos que a gente tinha colocado aqui em cima, 3 mais 6 mais 12 mais 24, ia dar a mesma resposta, 3069. Ok? Então é isso para encontrarmos a soma dos termos de uma PG. Aí, qual das duas fórmulas vai depender do que você sabe. Beleza? Bom, agora a gente entra na realização de exercícios. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Forte abraço para vocês, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.